Olá, boa noite a todos os ouvintes, irmãos, a todas as pessoas que nesse exato momento estão assistindo mais esse vídeo, que eu vou trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Primeiramente, e espero que você entenda, compreenda, tá? Um pouco a respeito da palavra de Deus. Este é o que interessa, que você entenda, Vamos lá então. Mateus 14, 22, 36. Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Vou ficar por aqui. Interessante, né? Aqui Jesus, ele tem uma missão a fazer. E ele diz aos seus apóstolos, vão na frente. Vocês pegam um barco, vocês vão na minha frente, enquanto que eu fico aqui me despedindo da multidão, das pessoas. E eles foram atender o que o mestre falou, e eles foram. Então Jesus, ao despedir a multidão, ele foi orar, foi falar com Deus. Assim que falou com Deus, com o Pai, ele foi ao encontro dos apóstolos. Mas interessante é que Jesus, ele não pega carona de barco, ele não pega um barco para andar, para ir até os apóstolos. Ele faz algo diferente que ninguém nunca viu fazer e ninguém nunca fez. Ele quebra os paradigmas, os protocolos do mundo, Ele simplesmente caminha sobre o mar. É até engraçado de falar assim, só pelo jeito dele fazer as coisas, sabe? Porque ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, porque tudo é criação dele, é autoridade. Então ele simplesmente mete os pés na água e começa a caminhar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Como se o mar fosse feito para caminhar. E ele segue em frente. E logo em seguida, ondas agitadas, o vento começa a aterrorizar a vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. E Jesus, quando chega perto do barco, interessante que eles foram na frente, E Jesus, caminhando, conseguiu alcançar. Conseguiu alcançar o barco ainda. Interessante. Interessante
é que mesmo que você esteja longe, que você esteja muito, muito distante, Deus consegue te alcançar. Deus consegue te alcançar. Não importa o tempo, não importa a direção, não importa há quanto tempo você está nessa situação. Você acha que está tão longe assim de Deus? Não. Deus está bem perto de você. Está mais perto do que a roupa que toca a sua pele. Deus está dentro de você. Deus sabe onde que você está. Ainda que você coloque sua cama debaixo d'água, Ele sabe onde você está. Como de Salmos, né? Eu acho que é Salmos, se não me engano. Mas tudo bem. Então Jesus começa a caminhar sobre as águas. E os apóstolos vê aquilo. Vê aquele ser vindo ao encontro dele. Eles começam a gritar de medo. Nossa, é um fantasma. O que é isso? Aí Jesus diz, não temas. Não temas. Não tenha medo. Sou eu. Você já observou o que Jesus fala? Jesus diz, sou eu. E quem é que fala? Sou eu. Ou eu sou. O próprio Deus. Deus falou a Moisés, eu sou quem sou. O eu sou mandou a vós outros. Então em muitas passagens bíblicas Jesus fala, eu sou. Ou sou eu, dá no mesmo. Várias vezes Jesus vai falando e as pessoas não vão observando. Jesus vai mostrando quem Ele é e as pessoas não entendem ainda, não compreendem. Jesus quer se revelar às pessoas, mas elas não compreendem, elas não conseguem entender a linguagem de Jesus. E Jesus não vai dar, queridos, tudo de mão beijada. Ele vai mostrar quem Ele é, mas Ele quer que você o reconheça. Tudo que Jesus quer é que você tenta o reconhecer. Porque seria muito fácil de chegar e dizer, não, Ele faz a parte dele, mas Ele quer que você faça a sua. Reconheça, reconheça o poder de Deus, reconheça a vontade de Deus, reconheça que você precisa de Deus. Então os discípulos atônitos ficam apavorados, eles ficam com medo, dizendo, é um fantasma. E Jesus, não, não tenha medo, não é fantasma, é eu. E engraçado que os apóstolos viram Jesus fazendo tantas coisas na vida. Que os apóstolos viram Jesus fazendo muitos milagres, muitos prodígios, muitas maravilhas. E mais uma maravilha que Jesus faz, eles não entendem. Se bem que é algo que Jesus, é a primeira vez que Jesus faz isso. Eles nunca viram isso acontecer. Um homem caminhando sobre as águas. Para eles era incomum, sim. Mas para Jesus era algo comum. Mas por que era algo comum? Primeiro, que ele veio do céu. Ele veio do céu. Segundo, que eu vou mostrar aqui a vocês, de onde é, o como, o porquê que ele fez isso. Primeiro, que ele queria mostrar que ele era o Filho do Deus vivo. Segundo, lá em Apocalipse 4:6, fala, e diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal,
No centro, circundando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. Então existe o trono de Deus. E embaixo do trono, onde está o que tem debaixo do trono, que você vai ver lá em Ezequiel, enfim, um mar de vidro. Sim, um mar de vidro. Deus caminha em cima de um mar de vidro. Então Jesus já está acostumado a andar sobre o mar de vidro do trono. Jesus está acostumado a caminhar sobre este mar de vidro. Então o que ele faz na terra? A mesma coisa. Ele caminha sobre as águas, como se estivesse caminhando sobre o mar de vidro. Então para ele era comum, para ele era algo simples fazer isso, porque ele já estava acostumado a fazer isso. E as pessoas não compreendiam, não entendiam. Jesus está caminhando sobre o mar porque ele fazia isso. Deus faz isso, caminha sobre o mar de vidro. Para ele é caminho. Quando tudo está perdido, quando tudo parece impossível, não te preocupes, porque para Jesus é um caminho para se aproximar de você, porque às vezes você e eu estamos tão desligados das coisas espirituais que só procuramos a Deus quando está tudo difícil, daí é que ele entra em ação. É óbvio que Deus não quer ver você simplesmente que você procure ele quando está tudo mal. Mas infelizmente a vida está tão corrida que muitos só procuram a Deus quando está tudo difícil. Então Jesus está acostumado a andar sobre esse mar de vidro. Aí ele começa a caminhar sobre o mar. E o incrível que pareça é que Jesus, caminhando sobre o mar, os apóstolos começam a dizer: ah, mas se és tu, principalmente Pedro, né? Deixa-me ter contigo, eu quero ir aí. Eu não quero aproximar o meu barco contigo, não. Eu quero sair do barco, colocar o meu pé sobre estas águas e caminhar junto contigo. E o que Jesus fala? Não, Pedro, é impossível, só eu posso fazer. Não, ele não fala isso. Simplesmente Jesus diz: vem, pode vir. E Pedro coloca seu primeiro pé para ver se está bem confortável. Ele sente algo diferente. Ele sente que o mar é firme, algo que ele nunca sentiu na vida. E coloca o outro pé. E começa a andar vagarosamente ao encontro de Jesus como uma criança que está aprendendo a caminhar. Devagarzinho, devagarzinho, prestando atenção em tudo. Aí o vento começa a soprar um pouco mais forte. Aí ele começa a se amedrontar, ele começa a se apavorar, perde o equilíbrio e cai, afunda, começa a afundar, começa a afundar. Conforme vai caminhando em direção a Jesus, ele começa a afundar. E Jesus imediatamente estende a mão e o salva, o tira do fundo do mar e o coloca novamente sobre o barco. E o vento para, cessa. Ainda fala para Pedro: homem de pequena fé. Por que você duvidou? Interessante que Jesus não fala homem sem fé. Não. Que ele fala homem, ele tem fé, ele tinha fé, mas a fé era muito pouca. Muito pouca. Se você não tivesse duvidado, você teria conseguido. O que Jesus queria ensinar ali a eles? O que Jesus realmente queria?
Sabe o que Jesus queria fazer ali? Primeiro, Pedro era o abaixo de Jesus, ele era o líder dos demais, era o capitão, era o que dava o pontapé inicial. E além de Pedro, Jesus queria que os demais fizessem o mesmo, saíssem do barco e seguissem a Jesus caminhando sobre as águas. Jesus queria que eles caminhassem sobre as águas, todos eles, mas começando com Pedro. Os demais discípulos, porque os demais discípulos estavam até apavorados em ver. Tá, Jesus, tudo bem, Jesus é o Filho do Deus vivo. Mas nós estamos vendo um homem chamado Pedro que nós conhecemos a vida inteira. Pedro está caminhando por cima d'água. Pedro, Jesus, tudo bem. A gente sabe, conhece os milagres que ele faz. Mas Pedro, a gente conviveu a vida inteira, nascemos juntos. E agora nós vemos Pedro andando em cima da água. Então se Pedro pode, vamos junto, vamos fazer o mesmo. Era isso que Jesus queria. Sabe o que significa o barco? O barco significa templo, a igreja, como muitos falam por aí afora. Não sai do barco, não sai do barco. Queridos, o barco significa a igreja. E tem muitas pessoas que têm medo, não de sair para viver a vida lá fora. Não é isso. Mas sair dos quatro cantos da igreja, de dentro do quadrado, e ir fazer a vontade de Deus, e evangelizar as pessoas como na verdade quase não se vê mais isso. Não se vê mais as pessoas saindo evangelizando. Não se vê mais as pessoas saindo falando de Jesus. E outras só sabem fazer convites para ir dentro da igreja, mas não querem levar a igreja para fora. Eles querem somente que as pessoas venham de fora para dentro, mas eles não querem sair de dentro para fora. Eles não querem fazer os milagres lá fora, eles não querem orar lá fora. A maior parte dos milagres, prodígios e maravilhas que aconteceram na Bíblia foi na rua. Jesus curou muitas pessoas na rua, Pedro curou pessoas na rua, Paulo curou pessoas na rua. Não foi dentro dos templos. Não foi dentro de um templo, foi tudo na rua, praticamente. O evangelismo foi tudo na rua, a palavra foi, a maior parte foi na rua. Era isso que Jesus quer. Jesus quer que as pessoas saiam de dentro da caixinha, sabe, do paredão, como passarinhos engaiolados. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que as pessoas vão à igreja orar, buscar a Deus, se sentir que estão juntos, amém. Mas Ele também quer que a nossa parte, que somos cristãos, vá até as pessoas que estão enfermas. É fácil fazer uma chamada, um convite para as pessoas irem, só que as pessoas também têm que entender, os cristãos têm que entender que nem todo mundo que precisa do médico tem condição para ir ao posto, tem condição para ir a um hospital. Às vezes o médico tem que sair do hospital para ir até a casa do doente, porque às vezes ele não tem como se locomover. É isso que você tem que entender. Tem pessoas que saem das ruas e vão para a igreja, mas tem pessoas que não conseguem sair da rua. Então você, eu, temos que sair do templo para ir lá fora e fazer o que Deus manda. Porque essas pessoas não conseguem sair, então nós temos que ir até essas pessoas. Existem pessoas de todo tipo no mundo. Então Jesus queria que todos saíssem do barco para estar junto com Ele. Mas infelizmente o que a gente faz é o que Pedro fez. Duvidamos
E acabamos trazendo Jesus novamente para dentro do templo. Ou seja, vai lá na minha igreja, que lá você é curado. Vai lá na minha igreja, que você é liberto. Vai lá na minha igreja que você isso, aquilo que Jesus vai te curar. Amém, glória a Deus. Mas só queríamos colocar Jesus para dentro da igreja. Só queremos trazer Jesus para dentro do templo. Sabendo que a maior parte das ações de Jesus foi fora do templo. Jesus, querido, só ia para o templo porque tinha pessoas que não saíam de lá de dentro. Os fariseus, muitos sacerdotes não saíam de dentro do templo. Muitas pessoas não saíam de dentro do templo. E o evangelho tinha que ser pregado para todas as pessoas. Então Jesus tinha que ir ao templo para pregar para aquelas pessoas que não saíam de dentro do templo de jeito nenhum. Era o único jeito de as pessoas ouvirem a palavra de Deus. Era Jesus entrando no templo para falar para aquelas pessoas que não saíam de jeito nenhum. Porque Jesus falava com o Pai em qualquer lugar. Você via aqui Jesus orando ao Pai antes de ir ter com os discípulos. Onde é que Jesus estava? Dentro do templo? Não. Ele se despediu da multidão, foi para um canto a sós e conversou com o Pai. Várias vezes Jesus orava nos montes, no Monte da Oliveira, no deserto. Jesus orava em todos os lugares. Não era só dentro de um templo. Porque o templo não é uma casa feita por mãos humanas. O templo é eu e você, a casa do Espírito Santo, o templo de Deus. Quando eu e você éramos do mundo, nós era apenas uma tenda. Mas a partir do momento que nós descemos ao batismo das águas, que é outra ocasião que pode ser colocado como um vídeo no próximo vídeo, mas a partir do momento que a gente desce ao batismo nas águas, nós somos o templo de Deus, o templo. Então Jesus queria era isso, que ele saísse de dentro do barco para ir ter com ele, com a fé. Só sai do barco quem tem fé, quem acredita, não é para quem duvida. Não é para quem fica acostumado a comer e a beber dentro do templo. Só sai os corajosos, aqueles que não ficam somente pedindo dinheiro, aquele que não fica somente pedindo dízimos e ofertas, mas são aqueles que dizem com dízimo ou sem dízimo, com oferta ou sem oferta, eu vou fazer a obra de Deus lá fora, eu vou enfrentar os leões lá fora, eu vou enfrentar os fariseus lá fora, eu vou enfrentar todo tipo de pessoa que estiver lá fora, o xingamento das pessoas, todo tipo de pessoa, eu irei enfrentar, eu irei como ovelha diante de lobos. A maior parte foi feito na rua. Hoje em dia só se vê crente com bem formal, bem vestido, com a Bíblia debaixo do braço e indo para a igreja. Amém, glória a Deus. Melhor ir para a igreja do que para outros lugares que não edificam. Mas e a obra do Senhor como é que fica? Porque Deus está fazendo uma obra no teu coração, na tua vida, mas na vida das pessoas lá fora, que não vão para a igreja de jeito nenhum. Você está esperando que Deus venha tocar no coração daquela pessoa? Ah, Deus vai tocar no coração um dia daquela pessoa para vir para dentro da igreja. Muitos de vocês, queridos, só entraram dentro da igreja quando alguém foi ao seu encontro evangelizar. Muitos de vocês só estão dentro de um templo hoje porque alguém saiu do templo para evangelizar lá fora e você estava lá fora e alguém evangelizou para você e hoje você está dentro do templo. Não seja ignorante. Sim, não seja ignorante. Entenda o que a palavra tem a dizer. Não seja um crente ignorante. Seja um crente que pensa. Um cristão que pensa nas almas. Não seja arrogante.
que só você pode ser salvo e os demais não. Aqueles que quiserem ser salvos, que sejam, quem não quiser, não seja. Não seja arrogante. Se você foi salvo pelo sangue derramado lá na cruz do Calvário, os demais também serão. Muitos de vocês talvez tiveram já uma vida cristã, pai cristão, mamãe cristã, irmãozinhos cristãos, mas tem pessoas que não tiveram um berço cristão, tem pessoas que estão em outros lugares, têm outras crenças, religiões, ou talvez religião nenhuma, ou nenhuma crença, e não vão entrar de jeito nenhum para dentro do templo. Aí você tem que sair do templo para ir lá fora, evangelizar e fazer a obra. Entenda que existem pessoas assim. São essas pessoas que Deus quer. São essas pessoas que você tem que procurar. Quem era Paulo, o maior perseguidor das igrejas? Foi evangelizado por Jesus, amém? Mas os demais cristãos foram ao encontro dele também. Eles não esperaram Paulo entrar dentro de um templo. Pelo contrário, eles foram atrás, meio que duvidosos, porque sabiam da vida de Paulo. Mas mesmo assim, eles foram ao encontro para firmar mais a fé de Paulo. O Evangelho é para todos. Não saia de dentro do templo para viver uma vida cotidiana lá fora. Não é isso que estamos falando. Não é isso que Jesus estava pregando. Não é isso que Jesus está querendo fazer. O que Jesus estava querendo fazer é que todos saiam de dentro para fora para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Senhor lá fora, evangelizar. Não se evangeliza de dentro do templo, se evangeliza lá fora. Se evangeliza lá fora. Não é somente dentro de um templo que se faz uma oração, que se põe as mãos sobre os enfermos. Os milagres acontecem, a maior parte dos milagres aconteciam onde? Nas ruas. Grandes evangelistas que você vê hoje, que fazem grandes seminários, congressos, que hoje infelizmente a gente não pode por causa dessa pandemia, mas fazem onde? Dentro de um templo? Não, nas ruas. Evangelistas, avivamentos, pessoas que arrecadavam multidões, não igrejas, não templos, megatemplos, mas multidões de pessoas. Multidões de pessoas. Foi onde? Foi em estádios de futebol. Foram em campos. Não venha limitar o poder de Deus na vida das pessoas. Deixa Deus trabalhar. Mas para que Deus possa trabalhar é necessário que você abra o seu coração e acredite. Tenha fé. Não tenha uma pequena fé. Tenha fé. Tenha fé. Acredite. Sou eu, diz o Senhor. É o Senhor que está mandando. Venha. Ele está dizendo, vem. Pode vir. Aceite esse convite. Fique na paz, que Deus te abençoe. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe. Não um vídeo, mas a mensagem para as pessoas. Compartilhe aquilo que você aprendeu desse vídeo para as pessoas. Não precisa compartilhar o vídeo. Basta compartilhar o que você entendeu, que você conseguiu compreender e começar a evangelizar e a falar para as pessoas. Fique na paz, que Deus te abençoe. Amém.